Olá você, tudo bem? A taxa de recombinação entre genes é igual à distância entre eles no cromossomo. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos mapas genéticos. Thomas Morgan, continuando o nosso trabalho sobre linkage, especialmente para você. Vamos lá? Ok. Professor, como se fazem os mapas genéticos? Ou melhor, o que são, professor Billy Paul, mapas genéticos? Muito bem. Mapas genéticos são representações gráficas das posições dos genes no cromossomo. Você sabe perfeitamente que o gene tem uma posição física, aonde ele está no cromossomo e que é chamada de locus. Morgan descobriu uma forma de como você pegar genes ligados em o mesmo cromossomo e ter uma ideia da distância entre esses genes ao longo da estrutura desse cromossomo. Só que para você fazer isso, você precisa de duas informações importantes. A primeira informação é que a distância entre um gene e outro é dada pela taxa de crossover ou a taxa de permutação entre eles. Nós conversamos bastante sobre essa questão das taxas de crossover ou de recombinação na aula sobre linkage. Se você ainda não assistiu, tá? É por onde inicia o estudo desse assunto. Esse aqui é a aula final sobre linkage. Volte no canal, assista a aula para que facilite mais o seu entendimento, a sua compreensão da construção dos mapas genéticos. Mas, a priori, aqui você tem que lembrar que a distância entre um gene e outro é dada pela taxa de crossover ou pela taxa de recombinação. O segundo ponto importante é lembrar que quanto maior a taxa de cross, maior é a distância entre os genes ligados no cromossomo. O inverso também é verdadeiro. Quanto menor a taxa de cross, menor será então essa distância. Baseado nisso, vamos ver um exemplo clássico da construção no estudo de mapas genéticos, que é essa questão da Universidade Federal do Paraná, utilizada por muitos professores de biologia em aulas, que diz assim: a figura abaixo representa um cromossomo hipotético, em que estão assinaladas as posições de 5 genes: Able, Bino, Clang, Ebrach e Fong. E a tabela na sequência mostra a distância entre eles. Aí na questão aparece o desenho de um cromossomo, os respectivos genes devidamente posicionados, nomeado apenas o gene Able, e os genes 1, 2, 3 e 4. E ao lado você encontra o que? A tabela, onde nessa tabela está a distância em unidade de recombinação, em morganídeos, entre um gene e outro ao longo deste cromossomo. E aí, o que você deve fazer, tá? Levando em consideração as adaptações que fizemos, é descobrir, identificar quem são os genes 1, 2, 3 e 4 que estão localizados no cromossomo. Professor, como resolver esse tipo de questão? Ora, você resolve esse tipo de questão usando dedução e lógica. Como assim, professor? Olha só, aqui eu tenho o gene Able e bem pertinho de Able eu tenho o gene 2. A pergunta agora é, quem é o gene 2? Ora, qual o gene que está mais próximo de Able entre todos da tabela? Aí você vem aqui na tabela, você observa que a menor distância em unidade de recombinação entre um gene e outro, considerando Able como o primeiro, tá? Você vai encontrar Able e Bino. Entendido? Tem algum gene numa distância menor em relação a Able do que Bino? Você olha para a tabela e verifica que não. Então podemos deduzir claramente que esse gene número 2 aqui é o gene Bino. Seguindo a ideia, você percebe que entre 2 e 1, eles também estão bem próximos. Tá? Então 1 é o segundo gene mais próximo de Able, que está mais próximo ainda de Bino. Então fica fácil, né, eu verificar, eu constatar quem é o gene 1. Ora, qual o gene que está bem próximo de Bino?
Aí você olha aqui para a tabela e você verifica que entre Binor e Clang existe uma distância de 10,7 unidade de recombinação ou 10,7 morganídeos. Sendo assim, tem alguém que está numa menor distância que esta na tabela? Não. Sendo assim, você pode dizer que o gene número 1 é o gene Clang. Pronto. Já localizamos, já sabemos quem é o gene 1 e quem é o gene 2. Agora tem um detalhe, os genes mais próximos acabou. Você já mapeou a posição dos genes mais próximos. Agora eu tenho genes mais distantes. Por exemplo, 3 e 4, eles estão bem distantes. Ok? E aí eu percebo uma coisa interessante. O gene 1, que é Clang, que eu já sei quem é, está numa extremidade do cromossomo. O gene 4, que eu ainda não sei quem é, está na outra extremidade do cromossomo. Aí, amigo, a distância entre 1 e 4, qual é, professor? É a maior distância que eu encontrar na tabela. Aí eu percebo uma coisa interessante. Clang é o gene 1 e EBRAC é o gene que está a 94,5 unidades de recombinação ou morganídeos em relação a Clang. Então, logicamente, dedutivamente, o gene número 4 é o gene EBRAC. Ora, sobrou quem? Sobrou FONG. FONG, consequentemente, é o gene número 3. Pronto. Você conseguiu, evidentemente, tá, mapear a distância entre os genes no nosso cromossomo. Entendido? É simples, não? Beleza? Tá aprendendo? Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Nesse ponto aqui, eu tenho um gene chamado de W. Bem pertinho dele, eu tenho um gene chamado de V. Tá certo ou não? E a pergunta que eu faço para você agora é: qual é a distância entre esses dois genes? Aí você pode me responder assim: 0 unidade de recombinação. Por quê, professor? Porque esses genes, você pode dizer que eles estão em ligação completa. Lá na aula de linkage nós falamos em detalhes sobre isso. O que é um gene em ligação completa, Billy Paul? É um gene em ligação absoluta. Tá? Dificilmente ou praticamente a probabilidade de ao ocorrer uma permuta ou ocorrer um crossover de modo que esses genes se separem é praticamente nula. Então você pode dizer que a distância entre eles é de 0 unidade de recombinação ou de 0 morganídeos. Ok? Vamos para outro exemplo? Ok? Olha lá. Com a sequência mais provável dos genes A, B, C, D, localizados no mesmo cromossomo, apresentando as seguintes frequências de recombinação. Entre o gene AB, a frequência é 17%, CD 30%, AC 5%, AD 35%, BD 18%. Ok? Muito bem. Como fazer, professor? Importante. A frequência de recombinação é a distância dos genes em unidades de recombinação ou morganídeos. Esse é um dado, é uma informação extremamente importante para que você resolva de maneira fácil, de maneira didática, questões envolvendo linkage, ó, e principalmente questões de mapas genéticos. E aí, vamos fazer uma tabelazinha para ficar mais prático a visualização. A distância entre A e B é 17%. Ou melhor, perdão, a frequência de recombinação dada entre A e B é 17%. Ora, se a frequência de recombinação é a mesma coisa que a distância entre os genes em unidade de recombinação, então eu posso dizer que A e B distam um do outro em 17 unidades de recombinação ou 17 morganídeos. Seguindo o mesmo raciocínio, ele diz que entre C e D a frequência de recombinação é 30%, então a distância será 30 unidades de recombinação. Entre A e C, 5%, então 5 unidades de recombinação. Entre B e D, frequência de recombinação 18%, 18 unidades de recombinação ou 18 morganídeos. Beleza? Então eu tenho aqui posicionado, entendido? Tá? Já encontrei aí as posições relativas específicas dos nossos genes. Aí veja só, aqui eu tenho o cromossomo que nós vamos utilizar, tá? Coloquei esse cromossomo bem bonitão aí, para a gente ver. E aí perceba o seguinte, quais genes apresentam a menor unidade de recombinação
ou a menor distância, ok, em organídeos, tá certo? Quais os genes que apresentam a menor frequência de recombinação, que consequentemente culmina com a menor distância entre eles? Eu tenho aqui, ó, entre A e C, 5%, 5 unidades de recombinação. Então eu posso posicionar o gene A aqui, posso posicionar o gene C aqui, e aí eu vou ter 5 unidades de recombinação, ou 5 organídeos. A distância entre eles são os genes mais próximos. Entendido? Certo ou não? Aí, o que eu faço agora? Facilita mais se eu for atrás agora dos genes mais distantes. Aí eu percebo, ó, que entre C e D, a frequência de recombinação é 30%. A distância entre eles é de 30 unidades de recombinação. Então, olha lá, C está aqui, D está lá na outra ponta, D está lá no outro lado. Então, provavelmente, aonde está D? Eu vou chamar esse gene aqui de gene D, cuja a distância entre eles é de 30 unidades de recombinação. Sobra apenas colocar o gene B. Aí eu percebo que o seguinte, olha só, entre A, que é o gene que está em uma das extremidades, e B, eu tenho uma frequência de recombinação de 17%, distância 17 unidades de recombinação. Tá certo ou não? Beleza? E entre B e D, tá certo? Ó, B e D, ó, D está aqui na outra extremidade. Entre eles existe uma distância de 18% ou 18 unidades de recombinação. Olha lá, 17 o R, 18 R. Então B, ele deve ser o gene que está mais ou menos nessa região aqui. A distância dele para o gene A é de 17, a distância dele entre o gene D é de 18. Eu coloquei aqui no mapeamento exatamente a distância entre B e D. Consequentemente, você conseguiu, de uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira didática, posicionar os genes no cromossomo. Beleza? Então, resposta da questão, letra B, ACBD. ACBD é a sequência dos genes no nosso cromossomo. Resposta dada. Beleza? Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula e baixe também o Bioese, o exercício, para que você possa praticar o conteúdo estudado. Bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Tchau!